Bem-vindos de volta! Tenho andado meio desaparecida aqui do YouTube porque foi a semana de entrega de trabalhos e então nas últimas 2 semanas tenho estado 100% focada nisso e portanto desapareci. Mas estou de volta e hoje trago-vos um vídeo sobre o processo de candidaturas para a Inglaterra. Sei que este vídeo pode não ser o mais interessante para todos vocês, mas eu achei que poderia ser importante para quem está prestes a ir para a Inglaterra ou para quem ainda não sabe muito bem o que é que vai fazer para o ano, visto que estamos quase a chegar ao fim do ano letivo. Então achei que era boa ideia filmar este vídeo para vocês. Also, tenho algumas informações importantes para quem já está em Inglaterra e para quem vai. Se calhar eu vou deixar aqui alguns no ecrã para quem não quiser ver este vídeo todo, para ir só essa parte, porque é realmente importante e vocês vão me agradecer depois, ok? No fim do vídeo vou também responder algumas das vossas perguntas que vocês deixaram no meu Instagram, portanto, bora lá começar. Então, passando à fase do processo, de iniciar o processo, como é que isso funciona, o que é que tenho de fazer para se conseguirem candidatar a uma universidade em Inglaterra. Eu fui através de uma empresa que é o OK Estudante, que envia alunos para estudar no estrangeiro. Há mais empresas como esta, por exemplo a Information Planet, e mais para a frente no vídeo posso falar um bocadinho sobre as empresas, sobre a minha experiência com a empresa maybe, mas é importante referir que aquilo que eu vou falar do processo e da forma como funcionou em relação ao OK Estudante, porque foi através deles que eu fui. E a primeira coisa a fazer, mesmo que vocês depois acabem por decidir que não querem avançar, é irem ao OK Estudante, ou acredito que a Information Planet deva fazer algo parecido. Fazem uma entrevista com as senhoras do OK Estudante, ou os senhores. Elas vão fazer perguntas sobre a vossa média, sobre que média que vocês planeiam acabar, o curso que vocês querem tirar. Elas vão explicar mais ou menos também nessa entrevista como é que funcionam as coisas, como é que funciona a situação das propinas e etc. Pois então, se quiserem avançar com o processo, vocês vão ter de pagar, como é óbvio. E o que é que acontece? O que é que elas fazem por vocês? Elas vão tratar do vosso processo de candidatura, da conversão das vossas notas, de mandar as vossas candidaturas para as universidades e de escolher as universidades por vocês. Como escolher uma universidade? Vamos lá então supor, vocês avançam com o processo e aquilo que elas vão fazer, pronto, vão-vos dar opções de escolha. Portanto, vão-vos perguntar qual é o critério de escolha para a vossa universidade. Elas vão-vos dar algumas opções. Podem escolher por localização, o que é muito comum porque imensa gente escolhe ir para Londres, como é óbvio. Depois podem escolher pelo ranking. Depois elas vão-vos enviar 2 opções de universidades. E o que é necessário vocês fazerem no meio de tudo isto? Vocês vão ter de fazer, primeiro de tudo, 3 coisas. Arranjar 2 cartas de recomendação e fazer uma carta de apresentação. As cartas de recomendação, uma tem de ser obrigatoriamente feita por uma professora vossa e outra pode ser de outro sítio qualquer. Pode ser de outra professora ou pode ser de uma atividade extracurricular que vocês façam, peçam a um professor para vos escrever. Uma carta de apresentação é basicamente a falarem bem de vocês mesmos, em que vocês dizem as coisas que já fizeram até agora, porque é que se querem candidatar àquela universidade, porque é que eles vos devem aceitar, etc. O processo de candidatura para a Inglaterra é bastante diferente do português e começa bem mais cedo. Enquanto nós, cá em Portugal, entramos para a universidade em setembro e sabemos que somos colocados em setembro. Lá não, nós candidatamos-nos até janeiro ou junho e entretanto sabes se entras ou não. Depois vocês vão então mandar as vossas cartas de recomendação, a vossa carta de apresentação, vão se candidatar a essas universidades. E o que é que acontece? Vocês vão então receber uma conditional offer. O que é que isto significa? A universidade vai dizer, nós queremos-te, mas para entrares tens de ter certas notas ou há certos requerimentos para entrarem. No meu caso, eu tinha de ter uma certa nota à matemática, portanto, no meu caso, Max, e tinha de ter 6,5 no exame do IELTS. Assim que vocês têm tudo aquilo que vos foi requerido, reunido, elas convertem tudo aquilo que é preciso converter, mandam para eles e assim que vocês reúnem tudo, eles simplesmente mandam-vos uma unconditional offer a dizer parabéns por este aceite e a dizer os detalhes de quando é que se tem de matricular, so on, so on. Mais algumas coisas que vocês podem ter curiosidades sobre o processo e que pode ser importante saberem. As cartas que vocês escrevem não precisam de ser logo escritas em inglês. Eu acho que a vossa convém que seja logo em inglês, não é mesmo se vocês querem estar em Inglaterra, mas a dos vossos professores, que é aquela que vocês podem ter mais dúvidas, tipo, ok, se os meus professores não souberem escrever em inglês, eu é que vou ter de traduzir, não é necessário. Se vocês quiserem que elas traduzam as cartas, obviamente há um custo adicional, mas elas traduzem todas as cartas. No custo inicial já está incluído a tradução do documento do certificado de notas final e também leem a vossa carta, dizem-vos, olha, deves acrescentar isto, deves tirar aquilo. Este é o processo, ou a maior parte dele. Falando um bocadinho agora sobre as agências que mandam então os estudantes
para a Inglaterra. Vou falar só do hockey estudante. Quais são as coisas que vêm com aquilo que vocês pagam ao início? Aquilo que vocês pagam no hockey estudante é cerca de 600 e tal euros. Inclui todo esse processo de elas tratarem da vossa candidatura, como é óbvio que é o mais importante. Inclui também terem acesso a uma app que é tipo um chat com alunos que já lá estão ou alunos que vão para a universidade também lá, e vocês podem conhecer lá as pessoas, ir falando, tirar dúvidas. E há também no verão um evento que é o PDO, Pre-Departure Orientation, em que os alunos que vão para a Inglaterra e os pais são convidados a ir a este evento, em que vão lá estar pais de alunos que já lá estão ou já lá estiveram, alunos que já lá estão ou já lá estiveram, e vocês fazem alguns jogos para conhecerem pessoas que vão para as mesmas cidades ou as mesmas universidades que vocês, e é uma forma de vocês conhecerem as pessoas, fazerem contactos e depois chegarem lá e já têm alguma rede de contactos e não estão totalmente sozinhos. Coisas que eles não tratam. Eles não vos ajudam a arranjar alojamento, isso é totalmente por vossa conta. Para aqueles de vocês que querem candidatar-se este ano ou gostavam, vocês ainda têm até junho, pelo que eu tenho visto nos anos de hockey estudante, e daquilo que eu sei, eu acho que vocês, há certas universidades que se podem candidatar até junho, portanto ainda vão a tempo caso queiram fazê-lo. E também é importante referir que mesmo que vocês passem por este processo todo e sejam aceitos lá, vocês depois podem acabar por não ir para lá, ok? Só a partir do momento em que vocês se matriculam é que vocês estão na universidade, portanto se vocês depois acabarem por querer ficar cá, it's totally fine. Agora, para aqueles de vocês que já estão em Inglaterra ou para aqueles que vão em setembro, important, aviso, warning. Para aqueles de vocês que vão mandar vir as vossas belas coisas através de empresas e so on, como vocês bem sabem, o UK não faz parte da União Europeia anymore, o que significa a lot of problems. Eu mandei vir as minhas coisas através de uma empresa que é My Baggage, whatever, não importa. Pronto, primeiro tive uma empresa a recolher e empacotar as minhas coisas, e depois a My Baggage foi então recolher ao armazém dele. Entretanto, mandar vir as minhas coisas, eles têm de passar pela alfândega e, mesmo que sejam bens pessoais, vocês têm de pagar taxas aduaneiras, ok? Se calhar já estou quase a pagar 800 euros por isto tudo, que é horrível, é estúpido. Ok, o meu advice. Portanto, vocês têm de discriminar todos os itens que têm dentro dos vossos pacotes, caixas, whatever. Ao chegar cá, vocês também têm de preencher uma declaração, que eu não me lembro do nome, mas uma declaração em que diz exatamente a mesma coisa. Porque é que estão a mandar vir essas coisas e o que é que lá vem dentro. E aquilo que me disseram foi, meta exatamente o mesmo valor e exatamente as mesmas coisas que lá tem. Depois fazem uma avaliação e veem aquilo que o valor daquilo que tu estás a trazer é deste e até abaixo daquilo que eu discriminei. Mas como eu preenchi aquilo tudo por valer 300 libras, estou a pagar uma pipa de massa, estou a pagar o IVA daquilo que eles acham que vale e o IVA daquilo que eu discriminei. Entretanto, como estão a fazer pagar 200 e tal euros, taxas aduaneiras desses dois pacotes, nós entretanto, o meu pai está mais lá com isto, não é? Como é óbvio, porque eu sou péssima a confrontar pessoas. O meu pai ligou para os serviços financeiros deles e disseram, não era preciso ter discriminado um valor tão alto, podia só ter dito que aquilo valia 20 euros. E depois eles então diziam o valor que achavam que aquilo valia, pagávamos o IVA disso e o pequeno IVA daquilo que nós tínhamos discriminado. Mas eles, é que quando eu tentei fazer um valor abaixo daquilo que eu tinha metido no outro site, disseram, meta exatamente igual. Não metam exatamente igual, ok? Metam o mais baixo possível. Porque aquilo andou às voltas na alfândega, apesar de eu ter discriminado exatamente da mesma forma. Portanto, metam o valor mais baixo e depois eles lá metam o valor deles, porque isto é uma mess tão grande. Outro conselho, que foi aquilo que disseram ao meu pai, é que da próxima vez que eu voltar a ir, como já não faz parte da União Europeia, para levar logo um formulário com tudo aquilo que eu levo antes de ir, levar logo tudo descrito para eles quando passarem na alfândega assinarem, e quando voltarem já não pagam nada porque já têm lá do tipo, ok, ela levou e isto é ela a trazer. Passando às vossas perguntas no Insta, se não me seguem no Insta, sigam por lá, porque eu disse-vos para fazerem perguntas em relação ao processo, à candidatura, aquilo que vocês quisessem. E vou então passar a responder algumas daquelas que vocês me fizeram. Primeira pergunta, é preciso teste de inglês? Não necessariamente. No meu caso, eu precisei de um exame, mas eu estou a tirar um curso de jornalismo e relações públicas, portanto acho que faz sentido. Mas também vos podem simplesmente pedir a nota de inglês que tiveram no secundário, então não é obrigatório terem um certo nível de inglês. Podem ter de fazer o exame ou não, não sei dizer, depende da universidade, do curso, etc. Também eu fiquei a perguntar se achaste necessário andar no instituto. Eu andei no instituto só no 12º ano, eu nunca tinha andado no instituto antes e nós não sabíamos se ia ser preciso um exame ou não, então foi um bocadinho por precaução e achámos, não tens nada a perder. Aprendes e praticas o teu inglês e é sempre uma preparação, mesmo que depois não seja preciso um exame, mas depois foi preciso o do IELTS e não é preciso andar no instituto para fazer um exame do IELTS. No meu caso,
eu andei porque eu não sentia que tinha capacidade para estudar sozinha e foco suficiente, além de que eu senti que ia precisar desse apoio para o estilo de exame, mas tenho um irmão, por exemplo, ele estudou em casa, fez teste online e teve melhor nota que eu, portanto não é necessário todo andar no instituto. Houve quem me perguntasse como é que estão agora as coisas com o Brexit, como é que funciona. Com o Brexit não é nada muito certeiro, honestly, eu não vos posso falar 100% e com toda a confiança de como é que as coisas vão ser. Aquilo que eu tenho visto, ou que eu estou a dizer, é que é o último ano em que vocês podem ir com as propinas 100% financiadas. No entanto, eu não sei como é que vai funcionar no futuro. Por exemplo, eu tinha colegas de casa que uma era vietnamita, o outro era da Malásia. Eu acho que eles tiveram as propinas 100% financiadas. A única coisa diferente é que eles todos os anos tinham de arranjar um novo visa. Portanto, eu acredito que no futuro, se há de arranjar novos acordos que façam as coisas funcionar, pode se calhar não ser 100% financiado, mas eu acho que se há de arranjar novos acordos. De momento ainda não os há, portanto, por agora aquilo que sabe é que este é o último ano com propinas 100% financiadas, mas eu acho que isto é a minha opinião pessoal. Provavelmente no futuro se há de arranjar novos acordos. Outra pergunta foi em relação às propinas. Como é que funcionam as propinas? E há muita gente que pode nem saber muito bem como é que isto funciona. Em Inglaterra, o governo financia-vos as propinas a 100%. E como é que funciona tudo isso? Vocês não as pagam enquanto estão na universidade, vocês têm que preencher um formulário e etc, que é o Student Finance, que vos vai financiar as propinas e pagar as vossas propinas, e vocês só começam a pagá-las quando começarem a trabalhar e se atingirem um certo rendimento. E vocês têm 30 anos para pagar esta dívida e se chegarem ao fim dos 30 anos e não conseguirem pagar a dívida por completo, a vossa dívida é anulada. Portanto, é assim que funciona. Última perguntinha que eu tenho aqui. Fugindo ao tema em si, o teu estado mental, sentimento ao sair da zona de conforto e ir para fora. Beijinho. Eu não posso dar só uma resposta. Eu acho que todas as vezes, literalmente, que eu fui, foram sentimentos diferentes e estados mentais diferentes. A primeira vez eu estava super excited. Estava um bocadinho triste, obviamente, por deixar cá as minhas pessoas, mas estava super excited por esta vida nova, por ir viver sozinha noutro país, por estar a concretizar um sonho ao fim e ao cabo. Uma coisa que depois mudou um bocadinho o meu estado mental durante tudo isso, acho que não foi muito bom ter feito isso, foi ter vindo a casa a meio. Portanto, eu vim a casa no fim de semana dos Santos, ainda me estava a adaptar a essas rotinas todas, essa nova forma de viver, a tudo. E vim a casa e deparei-me com que saudades que eu tinha de não ter de ser eu a tratar de tudo e ter aqui as minhas pessoas. E acho que isso foi um bocadinho mais difícil de voltar. Também me senti um bocadinho sozinha porque eu não gostava da cidade e não estava a criar assim grandes amizades e eu ia com esta grande expectativa de que vou criar amigos, tipo, então foi um bocado triste. Também tive culpa nisto, eu não visitava a cidade, eu só ia ao centro da cidade e às compras. E o centro da cidade eu continuo a não gostar dele, mas este segundo ano descobri parques super bonitos para passear, mas algo que também fez muita diferença foram as pessoas. Mas eu já lá chego. Voltar para o segundo ano, por um lado eu já me estava a conformar de que tinha de fazer as cenas de maneira diferente, mas estava com um bocado de medo que voltasse tudo ao mesmo. E fui para lá e foi completamente diferente. Estabelecer uma rotina decente, alimentar-me decentemente, visitar a cidade, conhecer e algo, como eu estava a dizer antes, que eu acho que é super importante, é as pessoas, e eu acho que isso afeta muito a vossa experiência. Os meus colegas de casa eram pessoas brutais mesmo, super de chill. Se eu saísse do quarto saía, se não saísse não saía. Eles tipo, nunca falavam mal de ninguém, o que para mim é muito importante, o que não acontecia tanto no meu primeiro ano, para ser honesta. Eu não sei se isto respondeu à pergunta, porque eu não sei como responder à pergunta, não me lembro. Tipo, lembro-me de antes de ir, estar super excited, mas eu acho que quando estás a habituar-te a uma nova coisa, o teu mental state é só tipo de adaptação. Estás a tentar absorver coisas, a aprender e aprendes imenso sobre ti. Então, lá está, o meu mental state e os meus sentimentos foram mudando imenso ao longo do tempo que eu estive em Inglaterra. Portanto, as coisas mudam, os meus mental states e os meus sentimentos mudaram ao longo de todo o tempo. Muitos diferentes, muitos ups and downs, e é normal. Estas foram as perguntas. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa ou tiverem mais dúvidas, deixem aí em baixo nos comentários. Eu fico super contente por responder. Se gostavam de ver mais vídeos deste género ou se gostavam de ver mais vídeos sobre a Inglaterra, deixem aí abaixo que tipo de vídeos sobre a Inglaterra é que gostavam de ver. Chegámos ao fim e espero que tenham gostado. Se gostaram, se foi útil, deixem um like e se gostavam de ver mais vídeos meus, subscrevam o meu canal. Sigam-me no Insta para poderem participar nestes Q&As que eu vou fazendo lá para vocês deixarem perguntas e vemo-nos no próximo vídeo.